Olá, sejam muito bem-vindos ao Mais Saúde, o videocast do Hospital Santa Catarina Paulista, criado para abordar temas ligados à saúde e bem-estar. Eu sou Estamaris Maciel, jornalista e apresentadora, e vou conduzir essa edição especial do Mais Saúde, dedicada ao Dia Mundial do Combate ao Câncer, lembrado em 4 de fevereiro. Esse dia é um momento importante para refletirmos sobre a magnitude do câncer como um dos maiores desafios de saúde pública. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, mais de 700 mil novos casos devem surgir no Brasil no triênio 2023-2025. Mas não estamos falando só de números. O câncer é, na verdade, um conjunto de mais de 100 doenças caracterizadas pelo crescimento desordenado de células que invadem órgãos do corpo. Embora haja muitos tipos, alguns destacam pela frequência e pelo impacto. De acordo com o INCA, entre novos casos estimados até 2025, excluindo pele e não melanoma, os cânceres mais incidentes serão mama, próstata, cólon e reto, pulmão e estômago. Esses tipos estão entre os mais comuns e também entre os que causam mais mortes, o que evidencia a urgência de debatermos a prevenção, diagnóstico e tratamento. É fundamental lembrar que prevenir o câncer não é apenas possível, e sim, é uma das estratégias mais eficazes. Segundo o INCA, muitas iniciativas de prevenção reduzem significativamente riscos. Além disso, a detecção precoce pode levar a um tratamento mais eficaz. Hoje temos a honra, então, de conversar com os médicos especialistas, Dr. Antônio Cavalheiro, de Macedo Lima, coordenador do Centro de Oncologia e Hematologia, Dr. Hamilton Augusto Silva Júnior, oncologista do Núcleo do Câncer de Mama, e com a empresária, gestora de negócios e autora do livro Reflorescer, Patrícia Helena de Jesus Teixeira. Sejam muito bem-vindos aqui. O nosso objetivo é debater não só os desafios clínicos, mas também a dimensão humana da luta contra o câncer e como a prevenção e o apoio emocional caminham juntos nessa jornada. Então, vamos começar aqui nosso bate-papo, tem muita coisa para a gente conversar e eu começo aqui com o Dr. Antônio. Dr. Antônio, considerando a estimativa crescente então, do número de casos, o que tem contribuído para esse aumento nos últimos anos? Estela, isso é uma dúvida muito comum no consultório, né? Doutora, eu tenho ouvido falar de tantas pessoas próximas a mim, achei que era uma coisa mais distante, e aí foi chegando cada vez mais perto, e agora eu estou aqui. O que está explicando esse aumento de número de casos, né? A maioria das pessoas tem uma intuição muito forte do que causou a doença, do que está aumentando os casos. É o modo de vida urbano, é dieta, é um pouco tudo isso, mas a principal razão ela é demográfica. O Brasil, a gente está vivendo mais. Então, a doença, ela tem uma ocorrência mais frequente em faixas etárias mais avançadas. Ela é uma doença do envelhecimento celular, a gente costuma dizer. Então, o principal aumento é que a gente tem uma quantidade crescente de pessoas na faixa etária em que o câncer é mais comum. Então, a principal razão é essa. Ou seja, a incidência vai continuar aumentando nos próximos anos devido ao envelhecimento da população, né? Quando a gente olha para aquela pirâmide, né, e a gente vê que a pirâmide do Brasil está mudando, as faixas etárias mais jovens estão encolhendo em termos de número de habitantes proporcional e está aumentando 50, 60 anos, e essa é a principal razão. Bom, quanto a isso a gente não consegue intervir muito, né? A gente não pode, como indivíduos, atuar sobre esse fator de risco. Mas existem fatores de risco preveníveis. E esses sim também, essas exposições também estão aumentando. A primeira delas, mas essa já bem conhecida e que influencia no aumento de incidência de vários tipos de casos, é o tabagismo. Ok, esse está posto. Mas a segunda causa de câncer ambiental, ainda pouco comentada, é a obesidade. A obesidade é uma causa importante de 13 tipos diferentes de câncer, incluindo o câncer de mama. Ele tem um efeito de aumentar o risco individual, tá? Outros fatores, como certas infecções virais, se aplicam a certos tipos de casos, mas principalmente eu queria destacar aqui o HPV, para o câncer de colo uterino, e o câncer de fígado, a infecção crônica pelo vírus B e o câncer de fígado. Porque são duas doenças que a gente tem vacinas muito eficientes. E elas, com certeza, à medida que isso alcança uma maior proporção da população, a gente vai ver uma redução significativa do número de casos relacionados a essas infecções virais crônicas.
E o terceiro é rastreamento. São iniciativas como essa aqui, o Outubro Rosa, em que mais pessoas estão procurando. O diagnóstico ficou melhor devido à tecnologia. A gente detecta um número maior de casos. E o quarto fator, esse não é real, mas interfere na percepção das pessoas. Hoje alguém que foi diagnosticado com câncer, ele fala muito mais abertamente, né? Ele quer trocar a experiência, ele quer contribuir de alguma forma. E antes isso tinha muito estigma na doença. Então, morreu daquela doença, ou morreu no hospital, e as pessoas não conversavam e não falavam sobre o assunto. As 3 primeiras são verdadeiras, a quarta é artefatual. Ela não está afetando a incidência, mas ela altera a percepção das pessoas para o aumento do número de casos. Muito bem, doutor Antônio. Doutor Hamilton, então, já falamos dos fatores que contribuem, vamos falar um pouquinho de prevenção e diagnóstico precoce, então, né? Porque muito se fala sobre câncer de mama e câncer de próstata, né? Nós temos aí outubro, novembro como meses dessa conscientização. Então, o que mais pode ser feito para aumentar essa conscientização, essa prevenção e diagnóstico precoce? Legal, excelente pergunta. Um prazer estar com todo mundo aqui hoje mais uma vez. Eu acho que o principal, o Antônio ele já tocou no assunto. Acho que esse quarto fator que ele comentou, no fundo, muda a percepção, mas eu acho que também muda a percepção para uma questão muito importante, que é a gente discutir a importância da gente continuar essas políticas ou comunicação de prevenção durante todo o ano, né? Então eu sempre brinco, né? Chega Outubro Rosa, caramba, chega um monte de convite para a gente dar aula, falar com empresas, pacientes. No caso do Antônio, que é muito dedicado à parte de tumores masculinos, vamos dizer assim, quando chega esse período para falar sobre câncer de próstata, né, no Novembro Azul. Só que a gente precisa lembrar que essas questões elas precisam ser discutidas durante todo o ano, né? A gente não pode deixar só esses períodos para tocar em assuntos muito importantes, como é a questão da prevenção, né? Claro que eu acho que isso já é um ativo em si, né? Porque, querendo ou não, você dedica um mês do ano para você chamar mais atenção sobre aquele assunto, mas a gente não pode esquecer que isso não pode ser só durante esses meses. A gente precisa discutir esses assuntos durante todo o ano, né? Então, eu acho que no fundo, eu poderia aqui enumerar muitas coisas que podem ajudar na conscientização da população de maneira geral para a gente poder ter diagnósticos mais precoces, para as pacientes ou os pacientes se engajarem em prevenção, buscar um médico para poder fazer um planejamento de prevenção. Mas eu acho que a discussão desses assuntos, e principalmente vindo de pacientes que já tiveram diagnóstico oncológico, isso é muito importante. A associação de pacientes, iniciativas como daqui a pouco você já comentou na abertura, mas a Patrícia vai comentar a seguir, né? A participação de pacientes em organização de obras que de alguma maneira faz uma curadoria para as pessoas que são leigas, né? Do que elas devem fazer, como é que elas devem se portar, como é que elas devem se planejar para poder entrar numa organização de rastreamento de câncer. Eu acho que isso é fundamental, né? Então hoje a gente sabe, né? A gente não tem rastreio para todos os tipos de câncer, então isso também é uma coisa importante da gente dizer, né? Não é que você vai fazer um check-up, vai fazer tomografia. Então a gente sabe exatamente quais são os tipos de exames importantes para dar o diagnóstico precoce para determinadas patologias oncológicas. Então, seguindo dessa maneira, a gente está protegendo a população de maneira bem eficaz para a gente dar diagnóstico precoce, e a gente sabe, quanto antes é dado o diagnóstico, a chance de cura ela é maior. Como o doutor Hamilton falou, a gente tem o prazer hoje de estar aqui com a Patrícia, né? Patrícia, você venceu o câncer de mama, então, para começar, os importantes depoimentos que você vai trazer aqui para a gente hoje, eu gostaria que você começasse falando sobre o seu sucesso. Como foi aí, de uma forma geral, esse tratamento e essa cura, para a gente começar nosso papo? Bom dia, muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Meu oncologista preferido e o único que eu amo de paixão. Eu acho que esse é um dos sucessos, né? O sucesso do tratamento é ter profissionais que sejam realmente dedicados e que você tenha uma parceria. Eu acho que vamos começar do fim, né? Esse é realmente um fator que para mim foi extremamente relevante. Um outro fator, já dito pelo Antônio, pelo Dr. Antônio, é a questão da prevenção e de falar sobre isso. A minha mãe faleceu em 1982 em decorrência de um câncer de mama. Em 1982 não se falava que era um câncer de mama, era aquela doença. Os meus avós, sua mãe morreu daquela doença.
eu falo abertamente, minha mãe morreu de câncer de mama. Quer dizer, foi metástase, etc., mas foi originário para um câncer de mama. Eu tive câncer de mama. E mais, em função do câncer de mama da minha mãe, eu passei e passo uma vida inteira, eu tinha 11 anos, então desde minha adolescência, meu pai tinha uma preocupação em relação a isso, né, ginecológica, e eu, depois de adulta, eu faço mamografia há muitos e muitos anos. Então eu tenho uma preocupação e foi por conta disso que a gente descobriu o diagnóstico precocemente. Era um tumor, um carcinoma, com nome técnico que a gente não vai falar aqui, mas que precisou, por questões de, né, para minimizar o que o câncer fosse depois expandido, químio, rádio e todos os tratamentos. Então, o sucesso da cura se dá à prevenção, sem a menor dúvida disso, ao apoio de uma equipe médica que me acompanhou, que foi, eu me considero privilegiada por isso, eu tenho uma mastologista que me acompanha até hoje, há mais de 15 anos, eu tenho um oncologista que me acompanha e vai me acompanhar, desculpa, não sei se ele gosta, mas pro resto da vida, sinto muito dizer isso, ou não, e principalmente por querer entender como é que essa doença funciona. Então, eu estava comentando antes aqui, eu sou uma pessoa gorda, eu nasci com quase 4 quilos, gente, então assim, vai fazer 55 anos que eu sou gorda. E aí o Antônio comentou sobre obesidade, eu brigo com isso a minha vida inteira. Né? Eu sempre fui sedentária, então depois disso eu fiz teste genético. Para resumir, acompanhamento, entender o seu corpo. O Hamilton me fala de atividade física, eu odeio, mas ok, ainda que seja para se mexer, não fique parado. Então, o acompanhamento, o diagnóstico precoce, o acompanhamento e entender o autoconhecimento. Eu sempre falo isso. Como é que o seu corpo funciona e o que é que você precisa fazer para minimizar riscos de retorno da doença. Isso aí. Como a Patrícia falou, então essa conversa vem evoluindo, essa noção da doença, agora câncer, vem evoluindo. Esse bate-papo nosso aqui é para isso também, para ajudar cada vez mais a esclarecer, né? Então, doutor Hamilton, falando nessas evoluções, como vem evoluindo a cirurgia, as terapias, os tratamentos-alvo? Excelente. Isso é também um assunto muito importante da gente cada vez mais divulgar e conversar, porque o tratamento do paciente oncológico, seja câncer de mama, seja qualquer diagnóstico, hoje a gente tenta fazer de uma maneira individualizada, personalizada, né? Então, o que a gente observa, isso pode mudar um pouco. Então, pessoal, é sempre importante a gente colocar as coisas em contextos, né? Como eu sou especialista em câncer de mama, então claro que eu vou dar sempre uma ênfase um pouco maior para esse tipo de tratamento, mas até eu queria também depois que o Antônio conversasse um pouco e falasse sobre câncer de pulmão, câncer de próstata, mas o que a gente vê de evolução no tratamento de câncer de mama e que também pode ser visto em outros tipos de tumores. São terapias mais conservadoras do ponto de vista da cirurgia, mas mantendo a mesma eficácia. Então hoje, qual é a grande questão do ponto de vista cirúrgico, né? Principalmente para o câncer de mama? Hoje a gente não vê mais, é muito raro a gente ver cirurgias mutiladoras. Cada vez mais o planejamento da parte oncoplástica, ela já vem do início do tratamento, isso não é uma coisa que a gente discute depois. Então, hoje é fundamental, quando você discute essa jornada da paciente, é você ter a parte da reconstrução já incluída, assim como questões de fertilidade, de planejamento de retorno ao trabalho. Então, hoje a gente não vê a paciente como uma doença. Então, quando a Patrícia chegou, ou quando qualquer outra paciente chega para os nossos cuidados, a gente não está vendo o câncer de mama, a gente não está vendo o câncer de próstata. O que a gente está vendo é uma pessoa que tem um diagnóstico oncológico, vai precisar de um tratamento, mas que também vai ter que retornar à sua vida depois de tudo isso, né? E eu acho que hoje esse é o principal desafio que a gente tem. Do ponto de vista dos tratamentos sistêmicos, a gente tem visto, o câncer de mama é o câncer que a gente mais cura, né? A taxa de sobrevivência muda conforme o subtipo, mas de maneira geral a gente vem observando que as taxas de cura elas aumentaram nos últimos anos, mas principalmente também porque a gente tem cada vez mais tocado nesse assunto de prevenção. Mas isso eu acho que isso vale para próstata, né? Isso vale para a maioria das neoplasias. Eu já queria até chamar o Antônio para a conversa também, para falar dessas outras situações para além do câncer de mama também. Mas um ponto que você tocou, que eu queria destacar, que é super comum isso no consultório, quando a mulher faz o diagnóstico de câncer de mama, o primeiro impulso é do tipo,
faça tudo que tem de mais radical, porque eu soube de muitas mulheres que falecem de câncer de mama, eu sei do potencial da doença se espalhar, então elas estão muito dispostas a aceitar tratamentos radicais. E quando você inicia um planejamento de tratamento e tenta desfazer essa crença de que, não, a gente não vai te curar mais, porque a gente vai... Isso é de mais de 100 anos atrás, arrancar a mama inteira e o mamilo e tira o peitoral. E chegamos a um ponto lá atrás de... Por que as mulheres continuavam recaindo depois dessas cirurgias tão extensas, né? Então, as cirurgias foram ficando mais radicais, mas não foi isso que trouxe o aumento de cura. Foi essa disponibilidade de novos tratamentos médicos. Eu quero dizer aqui tratamentos médicos porque existem... A gente pensa que o único tratamento disponível também é quimioterapia. E as mulheres chegam com a convicção de que, então eu fui diagnosticado com câncer de mama, eu vou ter que fazer uma cirurgia mutilante e definitiva, que vai alterar muito o meu corpo, a minha sexualidade, e eu vou ter que fazer uma quimioterapia que vai alterar muito a minha imagem corporal e vai derrubar todo o meu cabelo e eu vou passar muito mal. E é o entendimento desses diferentes subtipos de câncer de mama. Então a gente já não está falando, a gente está falando do câncer de mama da paciente X. E ela tem particularidades. E tem tratamentos médicos que são muito específicos a alterações moleculares, que são particulares àquele caso. Ora, se eu tenho um tratamento mais específico, eu tenho 2 ganhos. Eu tenho um aumento de eficácia do tratamento, né, e eu tenho uma redução de efeitos colaterais indesejáveis e de riscos associados a esse tratamento, porque ele está mais indicado e pertinente. Inclusive, a gente tem, isso é rotina aqui no nosso serviço, a gente tem testes genéticos que são feitos no material colhido da biópsia ou da cirurgia, que permitem dizer se uma paciente precisa receber quimioterapia e se ela não precisa receber quimioterapia. Inclusive, podendo calcular melhor esse risco com mais precisão da doença voltar no futuro. Porque, cara, se eu sei de antemão que o risco da doença voltar é muito pequeno, tão pequeno quanto 1%, eu não preciso engajar a paciente agora num tratamento potencialmente tóxico e com efeitos colaterais, se não vai reduzir esse risco futuro de recaída. É um tratamento desnecessário. E o nosso desafio maior é esse, né? A gente tentar balizar quem precisa de mais tratamento e quem precisa de menos tratamento, né? Então a gente não trata como se fosse... Eu sei que isso é meio clichê, mas eu acho que é um exemplo tão prático que ajuda a entender. Não é receita de bolo, né? Ou se for uma receita de bolo, a gente tem que ver, olha, vai chocolate nesse bolo? É um bolo para 30 pessoas ou é um bolo para 5 pessoas, né? Eu acho que talvez até essa comparação a gente tenha que mudar. E foi como o Antônio falou, e questões super importantes que a gente não discutia antes, questões como sexualidade, fertilidade, seja no homem, seja na mulher também, né? Pra quem tá vendo a gente, ouvindo a gente, achar que isso é só pra mulher. Mas isso vale para os dois gêneros. Mas é curioso porque a gente precisa trazer o assunto. Sim. Porque as mulheres estão tão assustadas com o diagnóstico que você dizer, olha, dá para desde o início a gente... Todas essas demandas em relação à preservação da sua qualidade de vida e reduzir os efeitos colaterais e os impactos do tratamento sobre bem-estar, sexualidade, eles podem estar presentes desde o início e não como uma estratégia de correção depois que a tempestade passou. Não, a gente pode incorporar isso desde o início sem comprometer as chances de cura, sem reduzir as chances de cura. Me permitam aqui um depoimento como paciente, né? Eu sou exatamente o exemplo que os dois deram. Eu sou a pessoa que eu decidi fazer teste genético depois que eu descobri o câncer, por opção eu não fiz antes. E quando eu fiz o teste genético, eu tenho mutação do BRCA2. Então eu tive orientação de, vamos popularmente falar, retirei os ovários. Vocês não têm noção da briga que eu tive com o médico geneticista, com o Almilton e com o cirurgião, porque eu queria que tirasse o útero. Menos chance, quanto menos órgãos eu tiver que tenha possibilidade, que eu continue vivendo super bem, eu quero tirar, né? E eu tive que ser convencida disso, e eu fui convencida e foi realmente a melhor alternativa. Então, esse tipo de atenção e de cuidado e de tratamento personalizado, ele é extremamente importante. Quando a gente fala em câncer de mama, a gente acha que câncer de mama é quimioterapia tem branca e vermelha. Não, gente, dentro de branca e vermelha tem uma infinidade de medicações diferentes que
combinações, né? Quem estudou um pouquinho de estatística vai entender que combinação é absurdamente grande, de opções para que a gente possa usar. Eu sou um outro exemplo. Quando a gente vê em TV, rádio, novela, filme, o primeiro sintoma, o efeito colateral da quimioterapia é enjoo, náusea, vômito e acabou. Eu não tive nada disso. Então, isso é uma prova de que o tratamento individualizado, ele sim minimiza os efeitos colaterais e sim pode e é muito eficiente. Já aproveitando, Patrícia, então fala um pouquinho dos efeitos colaterais que você teve e depois eu queria ouvir dos doutores o que a gente pode fazer para minimizar os mais comuns, enfim. Mas o que você o teve? efeito colateral que eu tive e aí, sem informação científica, tá? Tô falando da percepção da Patrícia. Eu atrelo isso muito ao meu sedentarismo e à minha obesidade. Até depois a gente vai falar do livro, mas a gente, quando vai estudar um pouco mais, entende. Eu tive fadiga. Gente, eu tinha dor no corpo, do fio do cabelo não, porque não tinha cabelo, mas do couro cabeludo até o dedão do pé. Eu tinha dores homéricas durante a químio. Né, o que não me permitia fazer, assim, eu levantava, eu caminhava com o meu cachorro, tudo que a gente sugere fazer, eu fazia, mas eu tinha que, algumas vezes eu descia, andei 100 metros na rua e porteiro de prédio veio me ajudar porque eu não tinha força para chegar em casa. Eu não tenho cachorro grande, eu tenho um Shih Tzu, tá? O Jack, enfim, é pequenininho. Então não era ele o problema. Então eu tive muitas dores, muita fadiga, muito. Era um cansaço insano e uma dor em todas as minhas juntas que depois permeou, né, para a menopausa, que a gente vai falar disso, pós-câncer, pós-tratamento. Então eu atrelo isso ao sedentarismo, porque eu sempre fui uma pessoa sedentária e novamente eu convivo com obesidade desde que eu me conheço por gente, né? Então não gosto, não sou, estou diminuindo. Hoje ainda estou gorda, obesa, mas estou bem mais feliz do que eu já fui no passado. Mais qualidade de vida, sem né, a menor dúvida. Doutores, o que a gente pode fazer então para amenizar os efeitos colaterais mais comuns? Então, isso é também uma parte super importante na hora que a gente faz o planejamento do tratamento, né? Então, assim, fadiga, esse relato da Patrícia é o relato da maioria das pacientes, né? Então, hoje a gente consegue manejar muito bem sintomas e efeitos colaterais que há 20, 30 anos atrás eram limitantes, como náusea, vômito. Hoje a gente tem medicações tão potentes para o manejo desse tipo de efeito colateral que hoje essa é uma queixa que não é tão frequente. Não que ela não exista, tá? Mas ela não é tão frequente porque a gente tem medicações que tratam isso de maneira muito eficaz. O problema da fadiga é que a fadiga a gente não tem um remédio, um comprimido específico para tratar. O que a gente tem, e cada vez mais a gente tem visto na literatura, nos estudos, que pode ajudar e melhora, é a atividade física, né? Mas é uma atividade física e para isso eu até quero chamar os colegas médicos também, né, para ajudar os pacientes. Não é você virar para o paciente e falar assim, você precisa fazer atividade física. Porque o paciente sai do consultório e fala, tá, tudo bem, mas o quê? É caminhada? É jogar tênis, é fazer musculação. Então hoje a gente já tem alguns guidelines, principalmente da Sociedade Americana de Esporte, que é voltada para o paciente oncológico, para você fazer uma programação inicial. Então quando a gente está falando de atividade física, de maneira geral, o que a gente está falando? De 2 a 3 vezes na semana, 40 minutos a 1 hora e tem que ter musculação. O ideal é que a maior parte seja musculação. Então se você vai fazer 1 hora, você faz 20 minutos de atividade aeróbica e 40 minutos de musculação, né? E com intensidade, que é isso que melhora a fadiga, né? Não é você fazer de qualquer maneira, porque se você fizer de qualquer maneira, você vai se frustrar, porque você não vai ter resultado prático. Profissional, bem orientado. Vamos só substituir o termo tipo musculação por exercício com resistência. Com resistência. Isso, melhor, Porque exato. tem outras maneiras de você fazer força, né? Sim, Como o Pilates pode ser. tem resistência. Pronto, exatamente, né? Ou com o próprio corpo, com alavanca, com elástico, exercício com carga, né? Com resistência. É que, em geral, a musculação, ela é uma forma melhor de iniciar porque você tem um controle melhor da carga, né? Porque, por exemplo, o Pilates também, né? Porque, assim, em geral, você é orientado, mas quando você trabalha com o peso do próprio corpo, tá? Isso a gente não tem dado, tá, pessoal? Isso é eu conversando com alguns colegas que são especialistas na área.
eles acham que às vezes, num primeiro momento, é um pouco mais difícil de você fazer o controle da carga, né? Então a musculação você tem ali o peso de 5 quilos, o peso de 2,5 kg, então você consegue fazer um controle melhor da carga. Mas se a pessoa, para ela se engajar, ela se engajou fazendo pilates, ótimo, mas é como o Antônio falou, tem que ter carga, tá? Porque isso melhora a saúde óssea, isso melhora a massa muscular, que vai melhorar a saúde óssea, isso melhora sintomas de menopausa, isso melhora a fadiga. Então isso é super importante na hora que a gente começa o planejamento do tratamento. É que um dos efeitos colaterais muito comuns, né? 2/3 dos casos de câncer de mama, eles têm uma característica, uma positividade para receptores hormonais. Então, parte do tratamento por um período, às vezes por anos, envolve interferir com essa sinalização hormonal e bloquear a ação de vários hormônios. E isso resulta no aumento do risco de osteoporose. E qual é o problema da osteoporose? Porque ela aumenta o risco de fratura. E às vezes são eventos que vão acontecer muitos anos na frente, né? Então tem medicamentos que podem reduzir esse risco e preservar a massa óssea durante o tratamento. A gente tem reposição de vitamina D e de cálcio. Mas aí a carga, entra aí a importância do exercício ser com resistência e que tenha carga. E isso às vezes é mais importante do que as intervenções que a gente falou antes, porque osteoporose e fratura também tem a questão de desequilíbrio muitas vezes, né? Então, quando eu penso em outros exercícios com carga, você tem esse outro ganho adicional em termos de equilíbrio corporal, né? E prevenção de queda de maneira geral. E isso para câncer de próstata também, né, Antônio? Porque a base do tratamento também do câncer de próstata é uma forma de manejo hormonal. Né? Câncer de próstata avançado, localmente avançado, também envolve um período, curiosamente, né? Essa é uma das analogias com câncer de mama. Mas as ações do hormônio masculino, principalmente a testosterona, ela precisa ser bloqueada em muitos pacientes e essa é a base do tratamento por um período, às vezes, longo. E um dos efeitos colaterais também, analogamente ao câncer de mama, é perda de massa óssea, né, da mineralização e aumento de risco de fratura com os anos. Muito bem, falamos aqui dos aspectos físicos, né, Patrícia? Você também comentou cansaço. Vamos falar um pouquinho agora dos emocionais? Como que foi essa fase? O que você aprendeu? É muito interessante, porque ninguém sai de um processo desse, seja câncer, de um trauma, vamos chamar de um trauma, seja qual for, igual, né? Então, essas transformações, eu acho que a parte boa, e existe sim parte boa, é você se permitir aprender, se permitir conhecer o novo. Então, depois de um processo desse, de uma doença, de um tratamento, e aí depois vem a menopausa, por isso que as pessoas tendem a olhar, ter um olhar mais humano, né? Eu, pessoalmente, modifiquei a minha vida profissional absurdamente, a minha vida pessoal mudou muito, e principalmente o meu propósito de vida, né? Eu sempre gostei muito de olhar para o próximo, mas esse olhar, eu sempre vivi no mundo corporativo, e esse olhar para o próximo, depois do câncer, eu me permiti fazer isso de uma forma diferente. E foi daí que nasceu um livro, né? Eu tenho uma mastologista que é a Simone Elias, e a Simone tinha um projeto de trazer informação, né, uma informação correta, informação baseada em ciência, para um público maior que vai além das suas pacientes. E eu, ao longo desse processo, como o próprio Antônio comentou, a gente começa a olhar, né, a gente percebe mais essa população. Eu vou dar um exemplo aqui, nada a ver com saúde. Você resolveu comprar um carro roxo. Você nunca viu carro roxo na vida. O dia que você decidiu comprar um carro roxo, você começa a enxergar só carro roxo na rua. Então, quando você passa por isso, você começa a olhar para mulheres e para pessoas que passam por um câncer de uma forma completamente diferente. Então, eu já olhava, passei a olhar com mais cuidado. E aí eu percebi que essas pessoas, e a grande maioria, assim, sendo muito até leviana, elas não têm informação, né? Eu vejo situações de pessoas que vão, o médico volta e fala uma coisa e ela fala, nossa, é isso, eu vou morrer. Não, não vai morrer, né? Eu tenho câncer, ele não vai fazer mastectomia, então eu vou morrer de câncer. Não, não é assim que a coisa funciona. Então, existem muitos mitos. E aí,
juntando essa minha necessidade de trazer essa informação, embora não seja técnica, eu não sou da área de saúde, com uma médica que é uma profissional da área de saúde, conhecedora do tema, a gente resolveu escrever o Reflorescer. Ainda assim, a Simone conhece muito do tema, mas não conhece tudo. Então, a gente decidiu, dentro deste livro, trazer histórias de mulheres que passaram pelo câncer de mama, eu sou uma delas, e convidar profissionais nos quais a gente confia para trazer o que tem de melhor no seu conhecimento, né, do seu conhecimento. E aí a gente convidou, por exemplo, o Hamilton para falar de informação baseada em ciência, a gente trouxe o Reflorescer para a gente falar de menopausa, mas também de câncer de mama. Então a gente fala de quimioterapia, de hormonioterapia, a gente fala de fadiga, a gente fala de sono, a gente fala de neuropatia, sexualidade, saúde íntima. Então são 36 capítulos onde nós temos uma conjunção de temas, né, uma organização de temas para ajudar a mulher a entender disso, ou sobre isso, de uma forma que não seja uma linguagem técnica. Porque todo mundo na sua área técnica fala tecniquez. O médico fala tecniquez, o engenheiro da computação fala tecniquez, enfim. Então aqui é para a gente trazer num português claro para que qualquer pessoa consiga entender. Já a Patrícia vai falar mais um pouquinho no final, fazer um jabá aí do livro, das redes sociais dela. Doutora Hamilton, já falando um pouquinho, está falando, continuando câncer de mama, né? Quais os principais cânceres ginecológicos? Então, além do câncer de mama, como eles se manifestam? Porque a gente ouve mais falar em câncer de mamas, mas tem câncer de colo de útero. Exatamente. E no Brasil isso é um assunto muito relevante, né? Porque existem áreas do nosso país onde, por exemplo, o câncer de colo uterino, ele é uma epidemia, né? Então, regiões como o norte do Brasil, né, nordeste, a gente tem uma disseminação do HPV, e o Antônio já no começo ele comentou, quer dizer, a gente é um câncer altamente prevenível. A gente pode ter a prevenção do câncer de colo uterino, basicamente, com uma estratégia de vacinação, né? Mas, infelizmente, ele ainda é muito frequente nas regiões mais carentes do Brasil. Então, a gente precisa estar atento a isso, né? E também para isso a gente cada vez mais tem movimentos e tem exames de rastreio para câncer de colo uterino que detectam de maneira muito precoce, mas basicamente esse rastreio sempre vem atrelado ao diagnóstico da infecção pelo HPV, então é super importante que as mulheres, elas, não só nisso, em muitas outras coisas, mas elas ganham muito da gente, dos homens, porque elas já têm em si esse hábito de cuidar da saúde, então é super importante, né, desde cedo, ter um ginecologista de referência, inclusive, isso é super importante que também é pouco comentado, para decidir qual vai ser a estratégia de rastreio do câncer de mama. Porque hoje a gente tem como individualizar, inclusive, a forma de rastreamento. Esse ano a gente teve uma grande evolução, que foi a mudança da estratégia de rastreio do câncer de mama no Brasil, né, que o Ministério da Saúde mudou a idade. A gente precisa lembrar que essas estratégias de rastreio elas mudam de países para países, mas é super importante a mulher ter essa vontade, esse planejamento de já começar a frequentar a consulta do ginecologista para poder ter esse planejamento do rastreamento de tumores ginecológicos e de mama. A questão dos outros tumores ginecológicos é que a gente não tem estratégias de rastreios até o momento muito eficazes, né? Então, assim, a gente não tem uma estratégia de rastreio eficaz para tumor de ovário, a incidência é baixa do tumor de ovário, mas até por isso é difícil você ter uma estratégia de rastreio, a não ser em situações como, por exemplo, paciente que tem mutação de BRCA, né, e algumas outras mutações, mas basicamente BRCA. De útero também é difícil, a gente sabe que algumas características clínicas podem aumentar o risco, mas a gente também não tem, assim, uma estratégia de rastreio de fato eficaz. O segredo é frequentar o ginecologista, por quê? Porque com esse acompanhamento você acaba dando um diagnóstico mais precoce quando ocorre esse tipo de tumor. Mas eu queria observar, assim, só pra gente definir, né, o que é rastreio, né? Rastreio, a pessoa não tem sintoma algum, a gente pensa numa população colo de útero, risco, né? Diferente da mama, que você pode sentir ali, é palpável, né? Dependendo, claro, do tamanho. Mas o colo de útero não tem como. A pessoa está completamente assintomática. E através de uma estratégia periódica de um determinado exame, você pode reduzir o risco da incidência e de complicações daquela doença. Então, o rastreamento é você oferecer exames
periódicos que permitem a detecção precoce e, às vezes, de alterações pré-malignas. E aqui que está a vantagem do colo de útero. A gente tem que olhar para esses números de incidência. Então, para quem nos ouve, doutor, cita alguns. Quais os principais, principalmente de câncer de colo de útero, que é silencioso, Isso. pode ser silencioso. Porque, assim, em alguns lugares, a gente tem que olhar para esses números e ficar indignado. Porque aí, independente da cultura de autocuidado da mulher, a gente está falando de falta de acesso. E às vezes, ainda quando tem acesso ao exame, o exame não é bem realizado. Porque ele é complexo e ele exige uma infraestrutura mínima e também de profissionais. Então, por exemplo, para a gente pegar o câncer de colo de útero, que é um exemplo disso. No câncer de mama, a gente não tem exames que detectam alterações pré-malignas. A gente tem mamografia e ultrassom, que visa detectar o câncer antes da presença de sintomas, seja de um nódulo palpável ou até de uma metástase. Mas então, quando a gente faz ultrassom e mamografia, detecta o câncer de mama, ela vem no consultório e diz, doutor, o que eu fiz de errado? Você não fez nada de errado. O exame ele não é preventivo. O exame é de detecção precoce. Agora, vamos falar de câncer de colo uterino, em que as alterações pelo HPV, às vezes, levam anos para levar ao câncer de colo uterino. E tem lesões que são pré-malignas, cujo tratamento previne não só a morte por câncer de colo, previne a incidência e a ocorrência de câncer de colo uterino. Então, é um exame que popularmente chama de Papa Nicolau, ou citológico cérvico-vaginal. Então, precisa de um profissional para coletar de maneira adequada as 3 regiões, preparar essas lâminas. Então, tem uma fase que é pré-analítica, elas têm que ser bem acondicionadas, elas têm que chegar para um profissional que tenha a capacidade de fazer o diagnóstico pelo esfregaço daquelas células com o microscópio e dizer, aqui eu tenho uma NIC 1, uma NIC 2, pegar esse resultado e olha só que simples, devolver para o profissional que vai convocar a paciente, ela vai retornar e fazer o tratamento da lesão pré-maligna. Então, todo esse processo, aparentemente simples, é muito difícil de entregar isso para a população de maneira eficaz. E muitas oportunidades são perdidas de prevenção. Você tem uma ideia? Um Papa Nicolau, né, pode ser até bianual, não precisa nem ser anual, bem feito, ele reduz a incidência de câncer de colo uterino em 90%. Você soma isso à vacina, eu espero ver em 10, 15 anos, a gente tem que ser igual ao pólio. Erradicar. Ela já está publicamente disponível? Sim, ela já é disponível, só que a grande questão, isso que o Antônio comentou, né? Para você ter um bom exame de rastreio ou uma boa intervenção de prevenção, isso tem que ser escalável, né? E, infelizmente, no Brasil, isso muda muito de região para região. Não que a questão da prevenção do colo uterino ou mamografia para câncer de mama não seja escalável, mas a gente tem essas dificuldades ainda no Brasil. Então, por exemplo, o Brasil tem mamógrafo, e a Simone, que escreveu o livro com a Patrícia, ela é super especialista nesse assunto. Você tem mamógrafo no Brasil todo, mas você tem mamógrafos que não são bons, com laudos que não são bons. Na região norte, você tem, às vezes, pacientes realizando Papa Nicolau em todo o estado, mas com uma alta taxa de exames normais, mesmo que na região a gente tenha uma incidência muito alta. De infecções pelo HPV. Exatamente. Falsos negativos? Exatamente, mas perfeito. Porque depende dessas questões pré-analíticas que o Antônio falou. E analíticas, perigo, né? E analíticas também. Então a questão é isso, você precisa nisso tudo, não é só você ter o exame, é você escalar de maneira adequada esse exame para a população. Aí é onde está a diferença da intervenção, né? Então isso é super importante. Então você precisa estar atento a isso, porque existem outros exames que podem auxiliar nesse diagnóstico precoce na prevenção, mas eles são muito caros e eles não são escaláveis de maneira populacional. Então, às vezes, não é você ter só o exame, você precisa ter o exame, mas você precisa levar isso para a população. E o básico bem feito faz diferença. Então, às vezes, o que ainda a gente não tem no Brasil, de maneira nacional, é fazer o básico bem feito, né? Então, só para reforçar esse básico bem feito, já vou passar a palavra aqui para esse básico bem feito, exames, então seria Papa Nicolau e os de imagem. Nem todo câncer pode ser detectado precoce. Então, quando o Hamilton mencionou aqui, alguns tipos de câncer, como câncer de ovário, ou mesmo câncer do corpo do útero, do endométrio, né?
E aí a gente tem uma representação maior de mulheres na pós-menopausa. E nesse tipo particular de câncer, sobrepeso e obesidade é bastante importante como fator de risco. As alterações hormonais relacionadas à obesidade para o câncer de endométrio. Mas o mais importante é ficar atento a sintomas. Então, uma mulher que está na menopausa há alguns anos e ela tem um sangramento vaginal, mesmo que mínimo, isso não pode ser negligenciado. Isso, em geral, é indicativo de uma anormalidade do endométrio e muitas vezes câncer de endométrio, que pode ser muito facilmente tratável através de cirurgia. Câncer de ovário é bem difícil detectar cedo. Então, o que as estratégias de rastreamento mostraram é que você pode fazer exames periódicos e no intervalo de exames acabar identificando uma doença avançada. Então, a gente não pode confiar só em exames aqui. Mas, para aquelas pacientes identificar as pacientes com maior risco de câncer de ovário, né? E aí sim oferecer uma estratégia de tratamento de acompanhamento diferente. Então a gente falou aqui de BRCA e eu acho isso muito importante. Cerca de 10% dos cânceres de mama, a mulher herda uma alteração em um gene. Todos nós temos esse gene. É um gene que codifica uma proteína que faz o reparo do DNA. Todos nós temos. Algumas pessoas têm um defeito nessa proteína. Então, múltiplos sistemas de reparo de DNA não funcionam adequadamente. E isso representa o quê? As pessoas são completamente normais, a portadora dessa mutação. Vivem normalmente, têm filhos, não têm nada, elas não sentem absolutamente nada. Mas o risco delas desenvolverem câncer de mama ao longo da vida, a partir dos 40, 45 anos, chega a 60%. Mas não só o aumento do risco de câncer de mama, mas de ovário também passa de 50%. Então, identificar através do diagnóstico do câncer de mama, testar aquelas mulheres que têm histórico familiar, porque o único jeito de saber é através do teste. O teste, a coleta é simples. É um exame de sangue ou saliva. Complicado é sequenciar o DNA. Está muito mais simples hoje, com muito menos custo, e a gente consegue que muitas operadoras, a gente consiga cobrir esse teste. No SUS é bem mais difícil da gente dar acesso. E sim, para a mulher que já está com 45 anos, já tem a família do tamanho que QT, a gente pode oferecer a remoção preventiva dos ovários, já que eles não estão cumprindo nenhum papel hormonal numa mulher na menopausa, e a gente reduz o risco de câncer de ovário, que é um câncer que eu disse aqui, que a gente não consegue detectar cedo, de 60% para 0%. Então é muito importante, né? Que foi que você fez? Foi o que eu fiz, foi o que eu fiz. É isso, assim, eu fiz o teste genético, não me perguntem por quê, eu não fiz antes. Eu fui orientada, mas no dia a dia do trabalho, eu sempre trabalhei muito, gosto de trabalhar, então no dia a dia eu não fiz. E aí depois do tratamento, tanto o Hamilton quanto a Simone falaram, olha, vamos fazer para ver, né, se tem alguma coisa aí. Realmente tinha. E aí, para quem passou pelo tratamento, para quem faz essa remoção dos ovários, é libertador. Porque assim, eu tenho uma preocupação a menos. Mas cuidado, porque isso vem de encontro com o que a gente falou no início. Sai tirando tudo, né? Eu queria fazer mastectomia, eu tenho indicação para mastectomia, mas ainda vou fazer um outro teste genético para a gente ver como é que estão, porque esses testes são baseados em banco de dados, um banco de informações. Eu fiz esse teste há 4 anos. Então, muito provavelmente, felizmente, a medicina e a ciência evoluem muito rapidamente. Então, eu vou fazer de novo. Por quê? Fazer mastectomia preventiva é legal? É legal, mas a orientação que eu tenho vamos avaliar com muito cuidado para ver se é o caso. Você tem uma mama diferente, você tem uma mama espessa, você tem uma mama, sei lá, os termos técnicos, mas enfim. E tirar os ovários, né, Patrícia? Reduz o risco de câncer de mama numa mulher portadora de BRCA. E vamos combinar, eu retirei um tumor, eu não tinha, eu tenho alguns, né, quando a gente faz uma retirada de um tumor da mama, a gente tira também alguns linfonódulos. Eu falo e a Simone odeia, mas eu vou falar, para mim esses linfonodos que a gente chama é a porta de saída do câncer de mama, da mama, né? Quando ele vai pro corpo. É uma porta de saída. Eu não tinha nada aqui, não foi detectado nada. Então eu tirei um tumor e eu tirei um setor. Gente, tirar um setor é menos que você pegar uma mama, dividir por 4, é menos que isso, menos que um quadrante.
Então, eu tenho as mamas intactas. Então, eu tenho uma probabilidade de ter mais câncer de mama, né? Considerando a regra básica. Se eu estiver falando alguma besteira, por favor, me corrijam. Eu tenho 2 especialistas aqui na minha frente. Então, quando você faz essa remoção dos ovários, isso diminui. Eu fico muito mais tranquila. É claro que eu faço todos os exames, toda a prevenção, tento cuidar da alimentação, tento cuidar do exercício, tento cuidar do peso, embora eu ainda esteja, e muito provavelmente vou me manter acima do peso, mas assim, ok, dentro dos limites, mas tudo que eu posso fazer, tudo que está ao alcance, né, que não precisa ser radical, a gente tem que fazer para prevenir, porque eu quero viver até os 200 anos, na verdade eu queria ser eterno, mas eu não posso, né? Então eu adoraria viver até os 200, 500 anos e preferencialmente com qualidade, né? Mental e física. Então... Mas a informação do teste, né, tem importância para a família, né? Para a família também, né? Que não é só para o paciente, mas para a família. Só que também uma coisa muito importante de deixar claro é que se você não tem uma indicação precisa de fazer uma cirurgia de caráter profilático, isso não vai te proteger mais de ter câncer daquele órgão. Então, eu tô querendo dizer o quê? Se você não tem uma alteração específica, que a gente sabe que aumenta o risco de câncer de ovário, câncer de mama, você achar que, não, eu vou tirar a mama porque... Não, a gente já sabe que isso não protege mais. Então, essas cirurgias profiláticas, elas precisam ser avaliadas de maneira específica e indicadas de maneira precisa, né? Que aí faz a diferença. Então, às vezes, o que acontece? O paciente tem mutação de BRCA, a gente sempre vai tentar priorizar a retirada dos ovários quando indicada, tá? Em geral, para mulheres acima de 40 anos, que é para quando o risco aumenta, não é, né? Porque às vezes a mulher ela quer engravidar e o fato de ter mutação de BRCA não impede da mulher ter filho. Então, se ela tem um diagnóstico com 30 anos, 28 anos, a gente ainda tem um tempo para poder fazer esse planejamento para retirar o ovário lá na frente. A mama é um pouco mais simples também da gente manejar, como a Patrícia falou. A mama, a gente não precisa operar a mama da paciente naquele momento. Isso é uma coisa que a gente decide com a paciente porque a gente sabe que dá para acompanhar. Mas em algum momento a gente vai partir para cirurgia, para mastectomia, né? Adenomastectomia, que é só a retirada do tecido mamário bilateral. Mas o importante entender não é porque uma paciente tem câncer de mama, a gente vai retirar de maneira aleatória as 2 mamas e isso por si só vai proteger mais a paciente. A gente sabe que não vai proteger mais. Esse gene, né, alterado, ele não surge na pessoa e ele também não surge, às vezes pode ser transmitido pelo pai, mas em geral o pai ou a mãe, mas também ele não surge nessa geração. Ele vem viajando milhares de anos em inúmeras gerações, né? E ele viaja porque as mulheres têm filhos e metade dos óvulos tem a mutação, a outra metade não. Então, se tem uma pessoa que teve câncer de mama e a gente identifica uma mutação em um gene como o BRCA, isso não significa que todas as pessoas daquela família têm. A probabilidade é 50% para cada irmão ou filho ou filha. E eu disse aqui também que é 60% de chance. Então eu posso herdar uma mutação de BRCA2, levar uma vida absolutamente normal, né? Falecer de outras causas e não ter tido diagnóstico em vida de câncer. Mas 60% é um número bem significativo. Mas é importante você poder oferecer a testagem reativa de familiares, para que eles tenham acesso à informação, já que a gente falou aqui que as estratégias de rastreamento e os exames periódicos, eles têm outra periodicidade mais curta e mais direcionada para os cânceres. Isso vale para outros genes também de predisposição a câncer em outros contextos, né? Mas a importância da testagem é dar acesso a uma informação valiosa de redução de risco. Eu já tive pacientes que eu tratei de câncer de mama, simultaneamente descobrimos um câncer de ovário na irmã, né, através do câncer de mama. A gente já teve pacientes que teve um câncer de mama e não tinha muita informação do seu histórico familiar, não foram testadas e depois desenvolvem um câncer de ovário. E aí, nessa ocasião, você testa e descobre. Mas a gente precisa ampliar acesso a esses testes genéticos. Só finalizando, que eu acho que é importante também, só para dar um senso de organização, também assim, não é que a gente vai pedir o teste para todo mundo, tá? Existem critérios específicos de solicitação do teste. Porque às vezes, assim, eu recebo pacientes que não têm diagnóstico, chegam na consulta e falam, doutor, eu quero fazer o teste.
e não tem indicação. Então, novamente, isso tudo precisa ser passado por uma avaliação de um grupo, de uma equipe que seja dedicada, tá? Só para ficar claro que não é... É individualizado. É individualizado, né? Não é que a gente também vai pedir teste para todo mundo, não é? Mesmo com paciente com diagnóstico de câncer, a gente não pede o teste, precisa ter uma lógica na solicitação desse teste, tá? Eu acho que tem 2 pontos aqui, né? O primeiro é, esse teste, então vamos lá, eu não tenho irmãs, eu tenho um irmão. Mas também foi orientado ou sugerido que ele fizesse o teste. Então, isso que a gente está falando de teste, estender isso para os familiares, não é só para mulher. Então, não é se eu tenho irmã, minha irmã vai fazer, não. Se eu tenho irmã e se eu tenho irmãos. Sim. Porque aí vai para o câncer de próstata, câncer de reto, sim, enfim, de outros tipos de câncer. Então, esse é um ponto. E o segundo ponto, a gente volta onde começamos. O tratamento é individualizado. Né? Ele é por pessoa. Então, se vocês perceberem, tudo que nós falamos aqui, a gente termina num olhar para o humano, para a pessoa, não para a doença. Então, é diagnóstico, é tratamento, é rastreamento, a gente volta sempre para o olhar para o paciente. Para o indivíduo, né? Uhum. E um homem, assim, é uma coisa importante que a Patrícia falou, um homem portador de BRCA2, ele pode transmitir o gene para os seus filhos ou filhas, 50% para cada filho. Um homem portador de mutação de BRCA2, por exemplo, ele tem um risco de câncer de próstata ao longo da vida que chega a 30%. E ele também pode ter filhas, uhum, e que a gente precisa identificar, mas também identificar quem não é portador do gene. Também imagina, a pessoa vai assim, senão, isso aqui é uma sina da minha família, ou eu não tenho nada que eu possa fazer de redução de risco, então eu prefiro não saber, prefiro que ninguém saiba. Não, essa informação é valiosa para quem não é portador e para quem é portador da mutação. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso videocast Mais Saúde, mas antes... Claro que quem vai encerrar aqui com chave de ouro é a Patrícia, mas antes eu queria ouvir do Dr. Antônio, Dr. Hamilton, quando a gente pensa em futuro, porque a gente vê que ao longo dos anos aí a conversa, tratamento, tudo vem evoluindo. Então, como que vocês estão vendo aí o futuro, os avanços aí para os próximos anos em tratamentos, prevenção? Eu acho que o grande avanço que, na verdade, a gente vem observando na oncologia de maneira geral, passa por isso que a Patrícia comentou e a gente comentou durante o podcast, né, que é a individualização do tratamento. Então, as tecnologias, o grande esforço, claro, está muito no desenvolvimento de novas moléculas, de novos procedimentos, mas também do entendimento específico de cada paciente e qual é a quantidade de tratamento que eu vou dar para aquele paciente específico. Então, hoje existe um esforço grande em pesquisa na procura de novos biomarcadores, né, que são, pode ser exame de sangue, pode ser imagem, mas que ajuda a tomar essa decisão, da gente melhorar moléculas, ter moléculas de tratamento mais específicas para cada doença. Então, um grande esforço hoje é justamente a gente tentar individualizar e cada vez mais usando a plataforma que eu acho que é a vedete aí, ou a grande joia que a gente conversa cada vez mais, que é o uso da inteligência artificial, né? Então, a gente precisa ter um pouco de calma, né? Isso é uma coisa que está evoluindo, então não é uma coisa que a gente tem usado de maneira muito ampla na nossa prática, mas sempre, lembrando, tudo isso só faz sentido se, no final do dia, quem se beneficia disso são os pacientes. E por isso também, hoje, um desfecho fundamental nos estudos em oncologia é a avaliação de qualidade de vida. Porque nada disso vai fazer sentido se eu proponho um tratamento para o paciente ficar 6 meses passando mal na sua casa ou no hospital. Então, não faz sentido. Então, esse esforço todo é para cada vez mais melhorar a qualidade de vida e a taxa de cura dos pacientes. E assim, como mensagem, assim, eu deixaria... Eu ainda tenho a gente tem, no dia a dia da gente, muita perplexidade com a evolução positiva de casos que eram extremamente graves e que tinham poucas opções de tratamento, ou que o tratamento era excessivamente tóxico. Eu consigo lembrar vários pacientes ao longo desses anos que eu perdi pela indisponibilidade desses tratamentos, e às vezes, ao longo você consegue levar um paciente e a história da doença dele vai acompanhando a evolução dos tratamentos. Então ele
está esgotando e a gente vê uma coisa no horizonte e é aquilo mesmo e a gente consegue, de maneira cada vez mais rápida, empregar para esse paciente. E aí a gente ganha mais um tempo. E aí, às vezes, a gente está esgotando aquela possibilidade e a gente tem 1 ou 2 ou 3 opções. Então, e aí, ao mesmo tempo, a gente lembra todos os pacientes que não tiveram essa oportunidade, né, porque a tecnologia não avançava tanto. Então, assim, é um momento muito especial para ser oncologista, né? Nós formamos 2 oncologistas por ano, né? A gente tem um programa de residência aqui e é muito interessante contrastar o que a gente viveu anos atrás como residente e os tratamentos que eles têm de graça. Claro, essa doença aqui, a gente dá isso aqui, o paciente fica bem, olha só. Não vomita, não cai o cabelo, não sente nada, passou 3, 4 anos. Falei, nossa, mas era há pouquinho tempo atrás, era tão diferente. Continua trabalhando durante o tratamento, né? Que isso Trabalhando, era impossível há viajando, 20 anos planos. atrás. E, ao mesmo tempo, numa nota negativa, é assim, o quanto que a gente, como sociedade, esse acesso nunca teve mais desigual. Então, quando eu fiz a minha formação no HC, fiz residência de clínica, depois de onco, e eu comecei a ter uma experiência profissional em hospitais privados, mas atuando no SUS também, a gente via uma diferença e um gap de acesso a tratamentos, mas ela não era esse precipício que é hoje, que é a diferença entre você ter uma chance e não ter, é você ter um seguro médico. E, ao mesmo tempo, também vendo várias empresas oferecendo seguro médico privado, mas que raciona acesso a várias terapias também, criando uma terceira categoria, às vezes, e que, às vezes, em termos de acesso, às vezes é até muito parecido com o SUS. E eu acho que a gente, como sociedade, precisa fazer mais em relação a dar acesso a novas terapias e essa tecnologia. Esse é um grande desafio, né, doutor? Sim. Patrícia, você viveu na pele, né, todas essas conquistas, né? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, deixasse uma mensagem e fizesse aí uma propaganda maior do teu livro, deixar as redes sociais, tudo para quem está nos ouvindo. Primeiro, bom, Reflorescer, eu já falei dele, né? Reflorescer é Menina dos Olhos, é um livro que traz informação baseada em ciência, com uma linguagem bastante clara e simples. E a gente tem um propósito com Reflorescer, que é acolher, que é informar e que é transformar a vida de mulheres que passam pela menopausa e não podem fazer reposição hormonal por conta de um tratamento de câncer de mama ou não. Então, tá aqui o Reflorescer. E a minha mensagem é quase um apelo, na verdade, né? Até trazendo esse gap entre SUS e, enfim, privado e não privado, mas é a relação médico-paciente. Então, eu acho que primeiro a gente tem que ter a prevenção. Para ter prevenção, a gente precisa se relacionar com o médico. E existem médicos e existem médicos. Então, se você não se informa, se você não tem conhecimento, eu sou uma curiosa, gente, eu amo, eu não faria medicina nunca na minha vida, mas eu acho que eu faria farmácia, eu gosto de estudar efeito colateral de medicamento, eu simplesmente gosto. Então, eu sou uma curiosa. O Hamilton sabe disso. Eu chego e lembro, o que é isso e aquilo? Mas por que é vermelho? O que tem na vermelho? O que tem na amarelo? O que tem na azul? O que tem na roxa? Enfim. Então, seja essa curiosa. Não tenha medo de perguntar para o médico, para quem quer que seja. Olhe para ou escute, leia informações e valide. Tem gente falando muita coisa absurda na internet. Isso é assustador. Eu vou trazer um exemplo meu. Quando eu estava fazendo químio, né? E a químio mantém por um determinado tempo a toxicidade no seu organismo. E uma pessoa virou para mim e falou assim: nossa, toma chá de semente de girassol, é ótimo. Aí eu tinha tomado uma decisão quando eu comecei a fazer químio, quando eu comecei o tratamento, que eu só faria aquilo que os médicos me orientassem. E aí eu fui procurar e falei, mas por quê? Não, porque isso causa vômito e diarreia. E quando você vomita e tem diarreia, evacua, a toxicidade da químio sai no teu corpo, nisso tudo. Aí eu pensei bem, falei, gente, peraí. Mas quando você faz químio, a imunidade cai. Se você vomita, se você tem diarreia, isso vai cair mais. Assim, a chance de dar errado é muito grande. Então, obviamente eu não fiz isso, mas tome cuidado. Natural também pode ser veneno. Tome cuidado com o que você lê. Pergunte para o seu médico. Por isso que essa relação, o médico deve ser um parceiro. Se ele não é um parceiro, tenta trocar de médico. Né? Você tem que ter confiança. A gente deposita a nossa vida
nas mãos, no conhecimento de um profissional. Então, se você não confia, troca, vai para outro. Né, em alguém que vá de encontro com alguém, mesmo que a escolha lá na frente, você não sabe o que vai acontecer, não importa. É alguém que você está, né, de braços dados em parceria. Eu acho que essa parceria é muito relevante. Então, é assim, a minha mensagem é: informe-se. Informação é poder, a gente precisa entender isso. Acho que aí não é nem político, mas se o brasileiro entender que se ele se informar de forma correta, a gente teria, se ele fizesse isso, nós teríamos um país infinitamente melhor. Então, informação é poder. Esse é o nosso propósito com Reflorescer, esse é o meu propósito como pessoa, como indivíduo. Então, depois do Reflorescer, depois do câncer, tem muita gente que me procura e fala: o que eu faço? Ai, olha, achou um tumor. Eu falei: gente, eu não sou profissional da saúde, procuro um médico, mas assim, o que eu posso te dizer é que você não vai morrer amanhã por conta disso. Então, existem milhares de alternativas. Então, procure informação, não acredite em tudo que você vê na internet, que você lê por aí. Valide com o seu médico, acho que... E tem vida após o câncer, e ela é linda, tá, gente? Viver é muito bom. Que bom. Qual a rede social? Como o pessoal conhece aqui o projeto Reflorescer? Tem no Instagram e no Facebook, _florescer. E aí tem a minha, se alguém quiser mais informações também, que é @patricia.helena.teixeira, Instagram e Facebook. Eu conecto vocês com Reflorescer e aí a gente fala sobre isso. É isso aí, muito bom ter você aqui. Obrigada, muito bom ter a visão de uma paciente, trazendo todos os depoimentos dela, né, as experiências como paciente nessa luta já vencida contra o câncer. Muito bom, claro, doutor Hamilton, doutor Antônio, trazendo a visão médica deles aqui. E é isso aí, então, obrigada pela participação de vocês nessa conversa, esse tema tão importante. Foi um prazer mesmo. E não deixem de acompanhar as últimas novidades e informações sobre saúde nas redes sociais do Hospital Santa Catarina Paulista. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima.